Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Sara Invest, né? O famoso SaraCast. Hoje a gente está aqui com a ilustre presença do time da Tenax, para quem não conhece. Depois a gente vai deixar o endereço também eletrônico, né? Já agradecendo o nome do time de RI, que sempre nos ajudou muito. Cassiano, ele está aqui nos bastidores, mas ele também sempre é uma personalidade que sempre nos ajudou, nos atendeu super bem. E hoje também eu queria agradecer ao Alexandre Silvério, que é um dos sócios, né? E também é a Head de Equities da Tenax. Então, muito obrigado. E também a gente está aqui com o Rafa Freitas, que vai nos ajudar a fazer as piores perguntas hoje aqui para o Silvério. Então, seja muito bem-vindo. Primeiramente, Silvério, eu acho que dispensa apresentações, né? Sua, né? Então eu queria já começar, porque eu acho que vocês também acabam se confundindo, a gente acaba se confundindo com a história da empresa, né? Lógico. O que a gente trabalhou, o que a gente está trabalhando. Então eu queria já passar por esse ponto, passar a fazer a apresentação da Tenax especificamente, né? Você tem uma história, mas assim, qual que é o objetivo, qual que realmente é a identidade, se vocês já têm uma fase, vão abrir, sempre curiosidade, né? Vão abrir novos fundos, enfim, qual que é a especialização da companhia. Falar um pouquinho também dos outros sócios, né? Das figuras que estão lá dentro. Mas hoje aqui acho que o grande debate, a gente vai falar sobre equity, lógico, mas vamos primeiro conhecer um pouco da história da Tenax, né? Que já está construindo uma boa história no mercado com esse novo nome, né? Bacana. Obrigado, Marcos. Obrigado, BMC. Obrigado, Rafa. Bom, a Tenax é uma gestora que foi fundada agora, no início de 2022. É a realização de um sonho, na verdade, de vários dos sócios envolvidos. Você citou o Cassiano, que está aqui. Mas somos, ao todo, já 26 colaboradores. Desses 26, 10 sócios. É uma gestora que nasce, como eu gosto de dizer, robusta do ponto de vista de pessoas e processos, coisas que são fundamentais para o nosso sucesso ao longo do tempo. A Tenax nada mais é do que, eu acho que, a síntese do que cada um desses 10 sócios, que são os sócios mais sêniores, bem como também todos os demais associados e colaboradores, sempre vislumbraram de trabalhar numa gestora aqui no Brasil. Uhum. Ou seja, uma gestora que vai se focar muito na análise fundamentalista, tendo o cenário macro e a análise micro como panos de fundo fundamentais para o processo de investimento. A gente nasce com essas duas estratégias, a estratégia macro e a estratégia de renda variável, num processo absolutamente integrado entre essas áreas. A gente acredita que realmente um dos nossos segredos, uma das nossas chaves de sucesso é esse processo integrado, tanto com benefícios para a área macro, bem como para a área de equities. Ao longo do tempo, falando de planos futuros, a gente sim pretende expandir as nossas estratégias, os que eu chamo de fatores de risco envolvidos no nosso processo de tomar decisão. Uhum. Então a gente já está investindo em uma área de crédito e imobiliário, mas a nossa grade de produtos... Breaking news aqui, hein? É verdade, é breaking news mesmo. Agora, a nossa ideia... Cassiano olhou bravo ali, né? O Cassiano depois ele vai me chamar no comitê executivo lá e apertar. Mas assim, Cassiano, você sabe que a gente faz tudo com muita tranquilidade, a gente vai adicionar essas capacidades aos poucos. A gente também pretende adicionar capacidade de análise de dados para talvez num futuro olhar para estratégias sistemáticas. E eu acredito, Marcos, que ao longo do tempo, e o mercado já está super competitivo de gestoras no Brasil, sim. Uma das nossas preocupações foi criar uma gestora que tem essas bases sólidas, como eu falei lá no início, mas também ter a capacidade de planejar o futuro. Para isso foi fundamental também, acho que é legal ressaltar aqui, a parceria estratégica que a Tenax acabou construindo. Nós fomos uma das 4 gestoras que fazem parte do programa Rising Stars do Itaú. Uhum. Isso nos garante um seed money inicial, uma que eu chamo de travessia pelos primeiros meses e anos mais tranquila, e faz com que a gente consiga planejar, por exemplo, trazer pessoas para a área de crédito imobiliário, planejar uma área como área de dados e sistemáticos. E nesse aspecto a gente se sente muito preparado. O fundo foi lançado, os fundos, na verdade, os 3 fundos que eu vou citar em breve, foram lançados no final de fevereiro, dia 25, último dia útil de fevereiro. E desde lá estamos navegando esse cenário extremamente desafiador, né? De guerra, de inflação. Vamos falar sobre tudo isso ao longo da nossa conversa minha aqui com o Rafa também. A gente tem 3 produtos hoje. Um produto macro,
Esse produto é tocado por uma equipe que hoje é coordenada pelo Vinícius Fukushiro e pelo Sérgio Silva, duas figuras muito conhecidas no mercado, que trabalharam juntos em 2 ocasiões anteriores, tanto no Citi quanto na tesouraria da Merrill Lynch. O Sérgio Silva trabalhou comigo nos últimos 27 anos, com alguns intervalos. Caramba, mas tivemos dos 8 anos. Quase isso. Desde o estágio, a gente fez um estágio na Grafos, lá em 1994. Passamos por algumas experiências na Gap, na própria ZQuest e agora na Tenax. Mas Sérgio e Vinícius tocam uma área com 8 pessoas, tendo a economista-chefe, a Débora Nogueira, como uma das protagonistas também na área. E esse fundo Tenax Macro é um fundo que tem um objetivo de rentabilidade de CDI mais 8. A gente acredita que para entregar esse tipo de rentabilidade, a gente vai ter que correr uma volatilidade, um risco na faixa de 10% a 12%. E esse fundo vai representar as melhores ideias dessa equipe macro, mas sempre muito integrada, como eu falei, com a equipe de renda variável. Então, Vinícius e Sérgio são os coordenadores dessa equipe e gestores principais dessa estratégia, que vai basicamente olhar para todos os ativos disponíveis desse mundo macro, tanto no Brasil quanto em mercados internacionais. Além desse fundo, a gente lançou um fundo de ações, o Tenax Ações FIC-FIA, que é um fundo long only, 20 a 25 papéis. Dentro da estratégia de renda variável, além de mim, a gente tem 2 gestores bastante experimentados. Um é o Rodrigo Melo, que foi co-gestor da estratégia long short também comigo na ZQuest, e o Adriano Thiago, que veio da Brasil Capital, um dos analistas mais sêniores, 14 anos na Brasil Capital desde o início, e que faz essa complementariedade que eu gosto muito de estilos, né? A gente tem uma gestão que envolve macro, micro e que... Sim. Opa, não baixa no microfone. E que na área de renda variável combina análise top-down e bottom-up de uma maneira muito forte. Mas sempre quando o pessoal olha assim na escola, nas finanças, fala assim, tem o top-down, o bottom-up... Mas sempre tem alguém que manda, né? Quem que manda, afinal? Assim, chega lá, o economista fala assim, vai subir juros, vamos fazer caixa, e aí você fala, mas as empresas aqui, elas estão bem, estão rodando. Como é que fica essa disputa entre o macro e o micro no dia a dia? Eu acho que, assim, eu gosto do processo que é colegiado, que busca o consenso, mas com responsabilização no final do dia, né? No fundo macro, Vinícius e Sérgio tomam a decisão final em conjunto. E nos fundos de ações, a gente tem uma equipe de 8 pessoas também. Eu e Melo e Adriano, a gente toma as decisões finais. Se tiver que apertar o botão vermelho, eu diria que esse fica comigo. Mas em última instância, o botão vermelho é o cara de risco. Sim. Sempre. Sim. Mas no nosso processo, a gente tem um processo que é bastante consensual, mas com responsabilização final nesses 5 gestores mais seniors, vamos dizer assim, do nosso time. Beleza. Mais algum produto para a gente lembrar aqui, que a gente falou do macro, do ações e tem o Total Return. O Tenax Total Return é um fundo majoritariamente de ações. Ele é um FIC-FIM com tributação de ações, ou seja, sem comicotas. Tem um range, um intervalo de exposição líquida bastante ampla, na faixa de 30% a 80%. Muita gente classifica ele como um long bias. A gente gosta de chamar que ele é um fundo um hedge fund de ações, mas pode cair nessa classificação de long bias, exatamente por poder ter até 80% em ações. No momento, a gente, desde que lançou o fundo, ele não chegou a passar de 50% em ações, mas a característica principal é ter uma carteira comprada, uma parte de carteira vendida também, das ações que a gente menos acredita naquele momento, pares, long short, e também usufruindo do nosso processo de investimento macro e micro, podendo usar a capacidade da área macro para eventualmente fazer hedges ou até mesmo posicionamento em alguns temas. Então, a gente estava no início do fundo comprado bastante em commodities, Suzano, Petro e Vale. A gente acreditava na área macro que o real poderia se apreciar, como a gente voltou a acreditar nesse momento. E a gente faz proteção na carteira do Total Return, ou seja, através de puts de dólar ou através da venda do dólar em relação ao real, para proteger aquela parcela exportadora da carteira. Então, assim, eu acho que ele usufrui bastante da nossa área de equities, mas também captura um pouco na nossa visão macro. São esses 3 produtos na nossa largada. A gente vai, claro, maturar um pouco a nossa empresa e ao longo do tempo, como eu falei, vamos adicionar produtos que vão ter sempre uma característica, Marcos: buscar a melhor relação risco-retorno para o nosso cliente. Todos os nossos produtos
a gente teve um trabalho bastante intenso, Cassiano participou bastante disso, área de risco também, para adequar, para fazer um bom suitability do ponto de vista de custo, risco e retorno para o cotista. Sim. E o Total Return é uma outra equipe? É a mesma equip de equities. De equity. Eu, Adriano, Melo, a gente trouxe alguns analistas bastante experimentados da indústria, gente que passou pelo Verde, gente que passou pela SPX. Acho que a nossa equipe é uma equipe que trabalhou junto muito tempo, uma boa parte dela, em várias casas, mas que também adicionou jovens talentos, que eu tenho muita confiança que naquela ideia de processos e pessoas, a gente está absolutamente preparado para trilhar essa batalha, que eu diria que é, até em função do cenário que a gente vai falar agora, de longo prazo, mas com todas as condições na minha cabeça de que a Tenax vai ser uma das gestoras que vai sobreviver e que vai ter muito sucesso ao longo do tempo. Eu posso dizer, só para depois eu passo para o Rafa aqui, a gente acho que pode ir entrando no cenário, né? Mas eu posso dizer assim, você foi lá, fez uma avaliação, tem um ativo que você não gosta no long only. Então quer dizer que você vai usar ele como short aqui no Total Return, é mais ou menos isso, né? Podemos dizer que sim, desde que a gente acha que o preço é ajustado para fazer essa ponta vendida. A ponta vendida na bolsa tem uma série de detalhes que são muito importantes, né? Não é apenas acreditar que o preço não é atrativo para comprar a carteira do long only. A gente busca, primeiro, entender se há alguma assimetria naquele ativo. O que significa isso? Se tem alguma coisa não precificada e que mesmo que com uma baixa probabilidade pode fazer com que aquele ativo... Isso vale tanto para a posição comprada para vendida, mas é muito importante para a posição vendida. Segundo ponto, analisar a parte técnica, ou seja, se aquele papel está muito shorteado, que a gente chama, né? Muito vendido na bolsa, se o aluguel está caro, quem são os holders, quem são os detentores daquele papel. Isso a gente consegue mapear através da nossa equipe de trading, né? A parte que executa as operações. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental é o que eu chamo de gatilho, o trigger. O que vai fazer com que aquele papel possa cair efetivamente. Isso pode ser um resultado ruim, uma mudança de cenário, uma mudança, pode ser tanto no cenário macro quanto no cenário setorial, uma alteração de legislação. Então, quando a gente faz um short, e eu faço long short há muito tempo também, o Melo, que trabalha comigo, é um especialista nisso, a gente tem que cumprir uma série de pré-requisitos para aquela posição estar vendida dentro dos nossos fundos. E só lembrando, a gente também faz long short no fundo macro, é uma estratégia que a gente tem tanto no fundo Total Return quanto no fundo macro. Mas ao longo do tempo, dentro da própria indústria long short, eu chamo da indústria dos sobreviventes, né? Assim, pouca gente continua fazendo isso, a gente teve um bom track record nessa indústria e a gente decidiu continuar fazendo, a gente acredita nessa estratégia como um componente dos nossos fundos macro e do nosso fundo Total Return. Não, depois dessa aula aqui, eu acho que eu vou ter que usufruir da ilustre presença para a gente falar um pouco mais do micro, né? Porque, enfim, quando a gente vê o mercado de capitais brasileiro como um todo, a gente vem se deparando com uma crise de liquidez, né? Vigente aqui nos últimos, especificamente, 12 meses, né? Desde que mais ou menos o Ibov fez topo. E, cara, basicamente a gente está nessa dicotomia, né? E nesse cenário concomitante de, o mercado interno está muito barato, mas o trend do momento e que o macro manda ainda é commodity, né? Então eu queria entender de ti como vocês vêm vendo essa perspectiva de alocação setorial e se vocês são desse time, né? De olhar indo para o micro ou entender que não, que eventualmente esse ciclo de aperto monetário pode ser postergado e, consequentemente, drenar ainda mais valor dessas empresas, ou não, se o valuation já aceita muito desaforo e se expor a essa classe de ativos já está no momento a propiciar, né? Excelente pergunta, Rafa. Eu acho que assim, casa muito com o nosso estilo de gestão essa pergunta, na verdade. Por quê? A gente olha o todo. Então, a gente olha o macro e a gente olha o micro. E quando a gente iniciou a nossa trajetória, a gente tinha uma percepção de que a inflação estava muito perto de fazer o pico, que a gente ia começar a discutir quando o Banco Central ia parar de subir os juros, e nesse momento é a hora de embarcar nos cíclicos domésticos, como eu gosto de chamar, né? Ou seja, aquelas empresas mais ligadas à economia doméstica e que não, por coincidência, elas têm um múltiplo mais alto. Só contextualizando a questão das commodities, né? O Bovespa tá num momento único, eu diria, quase em relação aos seus pares globais. E não é à toa que se a gente olhar a bolsa em dólar,
para surpresa de muitos, até minha mesmo, eu não esperava uma performance tão superior depois de tantos anos, né? A gente está vendo o Bovespa, né? Ou EWZ, que é muito similar, só que aí tem a componente dólar também, performando tão melhor que o resto das bolsas do mundo. Mas por uma combinação meio única, né? Que a gente tem ali 30 e poucos % de commodities, que mal ou bem estão muito descontadas, né? As empresas de commodities. Tem uma boa razão, a gente está muito perto do pico do ciclo. Isso é o normal na indústria, né? Quando você olha, ao longo de décadas, as empresas de commodities normalmente ficam muito descontadas quando a commodity está no pico e parecem muito caras quando a commodity está muito baixa. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado quando você olha para múltiplos de commodities. Mas, de qualquer forma, quando eu gosto de chamar o Ibovespa da grande floresta, né? Que tem todos os tipos de árvores ali dentro. Aí você tem uma parcela do Ibovespa que é bancos, financials, que também está muito descontado. Sim, e ainda mais se você for olhar para o tipo de juros que a gente tem hoje, né? Era muito comum as pessoas falarem há 2 anos atrás, sim. Não, mas poxa, é horrível ter banco tradicional, porque primeiro vai ter disrupção do ponto de vista das fintechs e tudo mais, depois porque o juro está muito baixo. A verdade é que os bancos grandes conseguiram navegar, estão navegando crédito. Eu sempre fui um grande defensor da tese que ia ter sim uma disrupção na indústria e a indústria financeira continua tendo, né? E acho que é importante ter, mas não dá para desprezar a capacidade dos bancos nem de reagir e nem de continuarem dando resultados, né? Assim, é só olhar a carteira de crédito deles, a capilaridade dos grandes bancos comerciais no Brasil. Então tem essa parcela que é gigante do Ibovespa. Aí vamos olhar para o que sobra. Uma parte que é cíclicas domésticas, uma parte que são defensivos. Quando a gente começou o fundo, a gente olhava o macro e acreditava naquela tese de que a gente estava muito perto do pico de inflação. E a gente começou a olhar empresas cíclicas domésticas com bons olhos. Aí você cai no micro. Vamos olhar para que tipo de empresa que a gente gosta de investir dessas cíclicas domésticas. A gente gosta primeiro, né? E aí de novo, olhando para a nossa equipe, esse macro, esse micro, o Adriano e o Melo fazendo assim, visões assim, complementares. A gente gosta primeiro das empresas que são vencedoras nos seus setores. Empresas que a gente chama de compounders, né? Ou seja, que vão compondo o resultado ao longo do tempo. Sim. Eu consigo pagar múltiplo caro nesses caras, porque eu acho que mesmo num cenário adverso, e mesmo com o adiamento do início da queda de juros ou da interrupção do ciclo de alta, que parece que nunca acaba, né? A gente sempre acha que vai... A inflação hoje saiu o IPCA 15, né? A gente está gravando aqui numa quarta-feira. E assim, foi extremamente acima do esperado. A qualidade do número segue. A inflação segue sendo uma grande preocupação. A gente achava que ia parar no 12,75, vai subir mais 2, na nossa opinião, vai para 13,75. A gente está para 2,50 basis points. Silvério, mas isso impede você comprar as cíclicas domésticas? Na minha opinião, depende da empresa. Então, se você olhar para determinadas empresas vencedoras e que estejam bem posicionadas, mesmo nesse ciclo, mesmo que a gente tenha uma compressão de renda, como a gente está vivendo já há algum tempo, mas que sejam, por exemplo, blindadas e consigam repassar preço, consigam manter margem, são muitas? Acho que tem algumas. Acho que existem sim boas oportunidades que caíram 50%, caíram 60%, algumas caíram até mais. Em compensação, você vai ter alguns exemplos de empresas que caíram 80%, que a gente olha hoje e fala assim, não acredito que esteja num valor suficientemente atrativo, ou que tenha alguma vantagem competitiva, ou que tenha capacidade de repasse para pagar esse múltiplo. Então, a resposta para você é sim, a gente tem na nossa carteira, e podemos falar um pouco das nossas posições mais na frente, empresas de múltiplo alto, empresas cíclicas domésticas, mas que de alguma forma a gente identifica que, primeiro, já chegou num preço atrativo e, segundo, que elas tenham capacidade de, a despeito do macro, continuar performando bem na sua operação. Antes de falar dos cases ou do micro mais detalhadamente, eu não sei necessariamente se vocês têm ou já tiveram essa posição, mas tentar unir aqui um pouco das áreas aí que se brigam internamente dentro da Tenax, que é o macro contra o micro, que é um pouco... Eu escutei esse call, de novo, se vocês têm posição ou não, que é um long short de Brasil contra Bolsa Americana, ou seja,
EWZ contra S&P 500. Temos. O que eu estou querendo dizer? Será que a gente vai continuar performando melhor, né? Vamos primeiro olhar para trás, mas por que justificou esse case? E vai continuar justificando. Vocês acreditam que o EWZ, olhando pelo macro, olhando pelo micro, o que justificaria esse par fazer essa relação, né? A gente tem essa posição, a gente gosta dessa posição. É óbvio que andou 50% esse par. Nos últimos... Podia ter um fundo só desse... Se tivesse só... Mas assim, pega uma janela mais longa. É um crime, você vai ver que não é bem assim, né? Assim, você pega um gráfico de EWZ contra S&P, por exemplo, é queda de mais de uma década e tem uma forte alta, mas que quando você olha em retrospectiva, é muito pouco em relação à queda que aconteceu. Uhum. E assim, quando você pega janelas muito amplas, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Até porque... tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a composição desses índices mudou bastante ao longo do tempo. Sim. Então, assim, eu sempre falo para minha turma aí, a turma macro gosta de olhar mais isso, né? Assim, fala assim, cuidado, vamos olhar o que era o S&P há 10 anos. Andou circulando aí alguns grupos, não sei se vocês receberam, né? Qual eram as maiores empresas da Bolsa Americana há 10 anos. O Brasil, infelizmente, não mudou muito. Seria legal a gente ter visto isso acontecer aqui também. Mas lá muda muito, né? Mas, dito isso, por que a gente continua acreditando nesse trade, vamos colocar dessa maneira, né? Nesse par comprado em Brasil, e aí o EWZ inclui tanto o preço das ações em reais, mas também a componente de câmbio. Isso é uma coisa importante, que às vezes as pessoas precisam se atentar, né? Quando você está comprando o Brasil via EWZ, você está apostando tanto no preço das ações aqui local, bem como também no real contra o dólar, e vendido lá fora. Primeiro por essa composição que eu acabei de citar, eu acho que olhando para o ciclo global, o Brasil largou na frente, do ponto de vista tanto de piora, da deterioração econômica, bem como também da inflação, principalmente. O Banco Central aqui reagiu. Podemos aqui debater se reagiu na velocidade, na intensidade, mas a verdade é que o Banco Central reagiu muito antes de outros países desenvolvidos e também dos emergentes. O Brasil foi um dos leads nessa história. Sim. Não é à toa, na minha opinião, que a indústria macro, de fundos multimercado macro no Brasil, se saiu muito bem nessa última janela de 12 meses. Uhum. Por quê? Eles assistiram o que aconteceu aqui. A gente, mal ou bem, tem uma cultura no mercado de juros de olhar para a inflação no detalhe, de olhar para as implícitas, de olhar as inclinações. A gente tem um mercado de juros bastante desenvolvido nesse aspecto aqui. Então, os gestores brasileiros foram capazes de identificar que esse movimento de inflação global, que bateu aqui de uma maneira muito significativa a partir de 2021, né? Talvez até um pouco antes, mas mais notadamente 2021, isso ia acabar acontecendo no resto do mundo também, principalmente através da inclinação de curvas de juros, porque os bancos centrais iam ter que reagir apertando as condições monetárias, ou seja, subindo as suas taxas de juros. Pois bem, como o Brasil já fez esse trabalho, e como, voltando para a tese de EWZ contra o S&P, a gente tem uma componente de preços de commodities, empresas de commodities, valores, empresas com valuation barato, que são o setor de bancos, e uma parcela menor de empresas com múltiplo alto. Então tem um tema que está acontecendo muito, né, que é a história do value contra growth, né, que é valor contra crescimento. Sim. Esse é um dos melhores trades, na minha opinião, para você apostar de que num ambiente de subida de taxa de juros no mundo, que vai continuar, o Fed começou a apertar a política monetária, vai começar a retirar do seu balanço, né, fazer o tal do aperto quantitativo fiscal. Isso está só no início. Por mais que o juro de 10 anos já tenha precificado isso, a verdade é que o Fed precisa do que a gente chama, os economistas principalmente, de apertar as condições financeiras para segurar a inflação nos Estados Unidos, e o mundo vai ter que fazer isso. O Brasil saiu na frente. Então, enquanto a gente estiver vendo esse movimento,
na minha opinião, esse trade de value contra growth, valor contra crescimento, que é notadamente o que está, de certa forma, explícito no EWZ contra o S&P e principalmente o Nasdaq, isso deve continuar. Eu acho que ainda tem pernas esse movimento, na minha opinião isso segue por mais tempo. Eu acho que o Brasil tem uma posição, olhando para câmbio, bastante privilegiada. A gente tem commodities, a gente tem um balanço de pagamento que hoje se encontra muito bem estabilizado. A gente tem hoje o que a gente chama de carry, né? Ou seja, juros altos que podem atrair investidores para renda fixa. Então, e a gente está longe da guerra, né? Eu chamo isso, né? Assim, além de tudo, a gente é um dos países emergentes que está mais blindado sobre esse aspecto, porque essa combinação de commodities, juros e longe, né, da confusão, nos coloca numa posição bastante privilegiada. Então, assim, eu sigo otimista com isso. Acho que pode ser até o que a gente chama de duplo alfa, né? A gente pode até continuar vendo o que está acontecendo, ou seja, o EWZ para cima e o S&P para baixo, ou o Nasdaq para baixo. Mas se você está fazendo essa operação, basta que aconteça o quê? Que você tem uma performance relativa melhor. A gente pode até ver o DWZ caindo, mas se o S&P cair mais, você ganha dinheiro. Se subir, o que eu acho que aí é mais tricky, tá? Porque se isso tudo melhorar, é sinal de que o ciclo está mudando. Mas se subir, o EWZ subir mais do que o S&P, você está bem na foto. O problema é se acontecer o contrário. Eu acho que ainda tem, como eu falei, por algum tempo, um cenário macro e também a composição setorial, né? Por isso que eu falei daquela janela longa, de como mudou. Mas sempre hoje tem muito peso de tecnologia. E só começou a piorar mesmo quando os grandes nomes de tecnologia passaram a cair. Apple, Google, Facebook. Quando esses caras começaram a cair de verdade, aí o S&P veio com tudo lá do 4.200, 4.100, 3.800. Então eu acho que assim, a gente está no início ainda, talvez, desse movimento. Claro que o resto da Bolsa Americana já caiu até mais. Se você for olhar as empresas de tecnologia não tão dominantes... Lá também tem papel que caiu 80% a 90%. Tem, né? vários. Eu teria uma pergunta um pouco capciosa nesse sentido. Isso, agora o bicho vai pegar. Eu acho que esse enredo e contexto macro, ele está muito bem desenhado para a gente, né? Dessas non-profitable techs estarem underperformando absolutamente tudo, depois desse cenário abastado de liquidez que a gente viu acontecendo nos mercados nos últimos anos, né? Mas, contudo, todavia, a gente teve algumas empresas listadas aqui nesse último ciclo de alta do mercado brasileiro que se travestiram desse teórico pipe, né? Agora ele vai me colocar na parede. Não, e consequentemente a gente vai ver um ciclo de afrouxo monetário acontecendo no Brasil de forma precoce vis-à-vis o resto do mundo, né? Então, assim, como você já elencou sua opinião previamente, eu acho que a tendência é a gente ver esse setor com muita dificuldade de performar por um certo lapso temporal, dado esse enredo de juros que os Estados Unidos ainda tende a se submeter para os próximos anos. Perfeito. Porém, o Brasil ele tende a ser um pouco contracíclico e... Como eu disse há pouco, a gente não tem perfeitamente techs aqui, se é assim que eu posso dizer, mas existem empresas de duration mais longo que, consequentemente, se enquadram, teoricamente, nesse dito posto aqui. Então, será que a gente poderia ver uma volta de performance dessas techs locais contra um setor que, globalmente, ainda não tenderia a performar? Acho que sim. Vou fazer um preâmbulo. Eu brinco que gestor tem que ter um pouco de sorte também, né? Tenax foi fundada em 2022 e a gente está começando a montar uma carteira sem ter sido impactado por esses IPOs, por esse momento difícil que algumas dessas empresas tiveram, principalmente no segundo semestre de 2021. Né? Eu acho que foi muito doloroso ali. A minha tese sobre isso é que, primeiro, e não vou citar nomes, tá? Algumas dessas empresas não estavam preparadas para vir para a Bolsa. Sim, essa é a dura realidade. Poxa, Silvério, mas o mercado tem que arbitrar isso. Seja no preço do IPO, seja na hora de... Quando vocês, gestores, nós investidores, não só os gestores, né? Mas nós investidores em geral, a gente olhar os prospectos, estudar aquela empresa... mas a realidade é que, fato posto, como colocado aqui, essas empresas vieram ao mercado. Algumas delas eu acho que vão ser sobreviventes,
nos seus nichos, algumas delas provavelmente vão ter capacidade até de consolidar outras empresas, tanto listadas ou não listadas. Uma coisa que está me chamando muita atenção, não sei se você tem percebido, Rafa, o movimento de PIPE, né? O que é PIPE? Né? Investimentos em empresas já listadas, mas por fundos de private equity. Traduzindo um pouco essa história, né? Sim. Tá subindo muito. E normalmente o private equity olha empresas não listadas. Eu diria que na grande maioria do tempo isso acontece, né? Quando ele começa, e a gente está vendo várias movimentações nesse sentido, começa a olhar, inclusive nesse setor do tech brasileiro, vamos colocar dessa maneira. Você começa a olhar fundos de private equity internacionais, a gente tem excelentes gestores no Brasil também de private equity, olhando para empresas listadas e começando a comprar stakes, né? Essa semana a DA anunciou a compra de um stake na Local Web. Eu acho que é um sinal de que caras que talvez achassem que esses preços estavam errados há 1 ano atrás, 2 anos atrás, talvez até um pouco mais, eles começam a se interessar. Então a minha resposta é essa combinação de coisas. Eu acho que, para mim, as vencedoras estão sim começando a ficar atrativas e vale a pena olhar. E mais, algumas estão até atraindo investimentos de longuíssimo prazo, né? O cara não está preocupado. Quando um private equity desse, gente, entra numa empresa dessa, ele não está preocupado se o juro vai parar em 2,75 ou 3,75. Se o PIB desse ano é 1,5, do ano que vem é 0. O cara está olhando 10 anos, o cara está olhando a vantagem competitiva desse negócio. Se isso está acontecendo, para mim é um sinal. Agora, vai acontecer com todas as empresas que vieram? Duvido. Perfeito. Complementar, tipo, a gente tem, acho que dá pra gerar uns 150 podcasts aqui num tema só, né? Vambora! Mas já deixo o convite pra gente falar mais vezes. Mas falando um pouquinho, eu só queria tocar num assunto que acho que é o assunto do dia, que a gente tá gravando hoje esse podcast, que é a mudança, mais uma mudança no principal executivo da Petrobras. Acho que a questão aqui não é nem se olhar para os fundamentos, mas o quanto que esses movimentos, né, que são movimentos para quem já está no mercado há 10, 20 anos, né, eu lembro que e é a minha provocação para vocês. Pô, eu lembro em 2013, 14, 15, muito gestor falava assim: Saravalli, eu não compro mais estatal na minha vida. Passou 3 anos depois, acho que 99% do mercado tem alguma estatal no seu portfólio, né? Então a pergunta direta é assim: o quanto que te tira o sono, né? Você fala assim, pô, Saravalli, vai me dar trabalho, eu vou ter que repensar minha posição, talvez não sei se eu tô com a posição tamanho exato, porque são movimentos cada vez mais rápidos, mais bruscos, os fundamentos continuam super estáveis, super saudáveis, né, da companhia. Mas ao mesmo tempo a gente volta a lembrar um passado talvez que não gostaríamos de lembrar. Então assim, qual que é o peso na tomada de decisão? Você que está lá no dia a dia, fala assim: nem vou esperar o time de risco me ligar, eu vou fazer já o meu trabalho aqui, né? Por partes aqui, né? Vou pegar um gancho aí que você falou de assim, sobre dormir, o que tira o seu sono, né? Exato. Eu sou casado, né, há mais de 20 anos, e tenho 3 filhos. 2 de 17 e 1 de 15. O que tira o meu sono mesmo é esses garotos na balada, entendeu? Assim, quando você dorme. É isso, quando eu durmo é por isso. Mas assim, eu sou pago pelos meus cotistas para dormir mal. Assim, eu preciso estar... Eu e o time da Tenax, né? A gente tem que estar atento a tudo. Por que eu falo isso? Né? E aqui não é nenhum... Pô, tô reclamando da minha profissão. Eu amo o que eu faço. Assim, eu faço isso há mais de 20 anos e assim, não me vejo fazendo outra coisa, né? Sim. Agora, a questão das estatais, que sem dúvida alguma você tocou, e logo hoje é um dia emblemático nesse aspecto. A gente não deixa de olhar nenhum tipo de empresa em que a gente tenha a possibilidade de cobrir bem. O que eu quero dizer com isso? A gente olha commodities. Existem várias linhas de gestão e cada um acha o seu caminho. E não tem o certo ou errado. Acho que o tempo vai mostrar
qual é, o estilo de gestão daquele gestor, se ele agrega valor ao longo do tempo, se ele compõe a carteira do investidor de uma maneira eficiente. Mas nós na Tenax, nós acreditamos que olhar para empresas de commodities, olhar para estatais, sim, é muito importante. Até por tudo que eu falei para vocês sobre como é que o Brasil, por exemplo, está performando esse ano. Sim, então, assim, para a gente é importante. Dormir mal com isso faz parte. Uhum. Sobre Petrobras especificamente, sobre ter estatais, a gente tem Petro, até nos bastidores aqui, antes da gente entrar, né? Eu estava comentando com o Sara que a gente tem menos do que a gente tinha, e isso não é bom, porque na verdade a Petro até ontem vinha numa performance estelar. Ontem foi o dia em que ela ficou ex-dividendo, pelo contrário, né? Quem não tinha tá atrás do Exato. Então, assim, o fato de eu ter tido mais do que eu tenho hoje não necessariamente é bom, mas para o dia de hoje, assim, mas nunca olho para uma janela de curto prazo. Eu não tenho dúvidas de que essas empresas já têm embutido no seu valuation, na sua avaliação pelos investidores, um desconto, pelo fato de serem estatais. Aí o que a gente precisa fazer é discutir quanto de desconto é aceitável. A gente faz essa conta. Muitas vezes essa conta ela não é rígida, ela não é constante, vai depender de uma série de fatores. Agora, quando a gente olha hoje para onde a gente se encontra, e principalmente olhando, eu que faço gestão de fundos há mais de 20 anos, para onde a gente estava alguns anos atrás, houve um avanço sim na governança das empresas estatais no Brasil. Sim, isso aqui não tem nenhuma ideologia, isso foi construído em décadas, décadas muito antes do atual governo, do governo anterior. Lá atrás, na década de 90, se iniciou uma melhora na governança dessas empresas. Estamos no que é o melhor de governança? Acho que tem muita coisa para ser feita. E até a discussão toda que a gente está vivendo nesse momento de privatizações. A gente está aí no meio do processo provável de privatização da Eletrobras. Existe uma discussão sobre privatização da Petrobras, mas isso não tem nada a ver com este ponto, né? Da sua pergunta. Petrobras, sim, é uma empresa que entregou um resultado estrondoso nos últimos anos, eu diria, mas mais especificamente nesses últimos 2, 3 trimestres. Está no momento, sim, em xeque a questão da política de preços. Sim. Mas a governança atual, que faz com que precise trocar o presidente, precise alterar o conselho de administração, precisa ver o que vai ser feito com a diretoria, e impõe, inclusive, penas pesadas às pessoas físicas que tocam a companhia, me fazem crer que tem muito barulho, tem muito ruído, e claro, esse ruído faz parte de um clima já eleitoral, no caso, por ser uma empresa estatal e todo o impacto que ela tem para a inflação, para a popularidade, mas ela tem uma blindagem hoje muito melhor. O mesmo vale para o Banco do Brasil, por exemplo. O banco que a gente tem na carteira é extremamente descontado, na minha concepção, exatamente por ser um banco estatal, mas que continua entregando resultados muito bons. Agora, a gente precisa ficar atento a esses ruídos. O quanto desse ruído vai virar realmente uma questão estrutural, uma mudança de direcionamento da companhia. Seja a Petrobras, seja o Banco do Brasil, seja as demais estatais. Eu acho muito prematuro tomar qualquer atitude assumindo um cenário que ainda não se concretizou. Nem do ponto de vista de mudança de governança, nem do ponto de vista eleitoral. Deixa eu só trocar de ticker aqui. Mas do mesmo tema, e também eu falo que o papo bom passa muito rápido, então essa talvez seja a minha última pergunta, deixar a última pergunta para o Rafa também, e já deixar o agradecimento, né, de todo o time aqui da Tenax pelo apoio. Mas só para terminar em questão de governança, porque essa é a minha percepção, eu queria saber se você concorda ou não, porque eu vi minha percepção, que algumas empresas estão, de vez de andar para frente, estão andando para trás em alguns conceitos, e principalmente de governança, que talvez seja o conceito mais
conhecido, trabalhado em ESG, já tem 20, 30 anos, tem paper, tem academia, só que algumas empresas andando para trás, e eu vou citar aqui um nome, e aí não necessariamente você precisa citar esse nome, mas eu conversei com os outros gestores que ficaram muito desgostosos com o caso da Natura, por exemplo, né? E tem gente que vem realmente tomando posições simplesmente de sair do papel, reduzir sua posição por conta de questão de governança, que é sempre difícil, né, de colocar num valuation, realmente saber se está num preço ou não está, mas tomando decisão. Então eu queria só para jogar esse tema para você. Como você vê esse movimento, pelo menos aqui no Brasil? Até recentemente a gente teve um pouco de tudo, que acho que no Brasil a gente está evoluindo, mas tem alguns temas que ainda precisam ser muito bem trabalhados. Então, fechamento de capital, o cara abre o capital a 100, aí vai para 50 reais, aí dá um prêmio de 20, aí vai para 60 reais, dá um prêmio, ele economizou esses 40 que caiu, né? O caso, acho que da Natura, talvez tem vários aspectos menores, enfim. Como é que você vê esse tema, né? Realmente, você tem, de novo, é mais um tema para te tirar o sono na gestão? Sem dúvida. Primeiro, né? O Brasil está evoluindo, como você falou, nessa temática ESG. Eu acho que, de novo, olhando em retrospectiva, houve avanços. Por outro lado, eu vejo, sem dúvida alguma, que tanto nós investidores, bem como as companhias abertas, e mais do que isso, né? Eu acho até, falando de uma maneira mais filosófica, como sociedade a gente precisa evoluir bastante nesses temas. A minha visão pessoal em relação a isso, e nós na Tenax estamos iniciando as nossas atividades com uma preocupação em incorporar temas ESG, tanto no nosso processo de investimento, mas inicialmente na condução dos nossos negócios no dia a dia, nos processos internos, porque eu sempre digo, né, quando você é empresário, acionista, ou no nosso caso, gestor de recursos, ou sócio de uma gestora, eu acho interessante que a gente comece a olhar para dentro de casa primeiro. Ver se os nossos processos internos estão coerentes com o que nós vamos exigir dos nossos investimentos, né? E óbvio que a gente já faz isso. A gente já olha para os nossos processos internos sob esse olhar, e quando a gente vai analisar uma empresa, a gente também impõe esses critérios. Agora, a governança que você citou, eu acho que ela é a linha mestra desse tema, porque mesmo que se tenha um excelente processo de ambiental, excelente processo de impacto social, sem a governança correta, isso se perde na vida da empresa. Dito isso acho que é uma das coisas que a gente mais olha, né? Primeiro, se há alinhamento entre a companhia e o acionista, como se dá o próprio alinhamento dos executivos com o acionista. A gente não falou disso, você não citou, mas existe aí toda uma temática de se há esse alinhamento. Exato. E ao longo dos anos a gente viu diversos exemplos em que quando não há esse alinhamento, assim, normalmente dá ruim de verdade. Então, o Brasil ainda está longe do ideal. Mas a gente caminhou, e eu acho que há um amadurecimento sobre o tema no amplo sentido. A gente tem uma discussão grande, por exemplo, nas empresas geradoras de energia, do quão é relevante, mas o momento que a gente vive também, seja em função da guerra, seja da evolução de preços de combustíveis, né? Leva a mostrar a complexidade. Não diminui a importância, muito pelo contrário, isso só aumenta a responsabilidade de todos para discutir esse tema, mas mostra a complexidade. Né? Do que está acontecendo com o preço de energia, principalmente na Europa hoje, há todo um debate em cima do quão a falta de investimentos em determinados tipos de energia está custando caro, do ponto de vista até social. Então, assim, e eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa de energia suja. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo só que é complexo. E para isso precisa-se aprofundar a questão de uma maneira mais forte. Senão a gente vai ficar parado no tempo. E o Brasil é um dos países que tem um dos mercados financeiros mais evoluídos. Precisa também ter essa evolução aqui dentro. Sim, beleza. Muito bom. Rafa, deixa seu
Não, aproveitar aqui a presença dele pra gente falar um pouco do micro dos cases, né, cara? Senão a gente vai acabar esse papo aqui sem tocar em nenhum case específico da casa de vocês. Enfim, porventura que vocês têm esse approach em específico em termos de gostar ou não, né? E, cara, o que é que eu teria pra falar? A gente aqui é muito focado em mid e small cap, né? E eu não sei se a capacidade do fundo de vocês permite vocês adentrarem nesse sentido. Então, perfeito. Boa. Então, como você comentou brevemente essa questão de gostar da tese Petrobras e que atualmente até está um pouco underrated vis-a-vis o índice, muito provavelmente nela, eu imagino que você pode ter, tipo, tomado como proxy as júniors do setor para se expor. Sim. Tô certo ou errado? Tá certíssimo. Então, era aqui que eu queria chegar. Então, a gente tem algum tipo de filtro já e diligência sobre essas empresas há um certo tempo. A única que a gente não tem um universo de cobertura um pouco mais a fundo seria a PetroRecôncavo. Então, assim, queria que você comentasse um pouco da tua preferida dentre as opções que a gente tem aqui. E a gente poderia fazer um bate-bola rápido aqui que acho que seria interessante. Legal. A gente não tinha opções, né? No mercado de petróleo, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né? E Petrobras sempre foi um negócio que é uma combinação de exploradora, né? Que a gente chama de upstream, e também com toda a questão da distribuição, né? Depois fez aí um spin-off da antiga BR Distribuidora, que virou Vibra, né? Foi um case de sucesso. E a vinda de Recôncavo, 3R, de PetroRio, né? E mais para trás tivemos uns cases não tão de sucesso, né? Assim, nesse negócio de exploração de campos de petróleo no Brasil, ajudou muito a nós gestores, né? A nossa preferência é 3R. Eu diria para você que são 3 empresas, né? Eu vou ficar presa nessas 3. Eu sei que você não cobre Recôncavo, mas e aí tem que trazer o meu analista, o Luiz Corol, para dar uma aula para vocês sobre cada uma dessas 3 empresas. Mas são 3 empresas em estágios muito diferentes. Em termos, e o que eu quero dizer com estágios, né? Cada uma delas, uma tem um avanço maior já na extração, que é o caso da Prio, né? Já está com campos mais maduros. A Recôncavo talvez seja a que esteja menos, está mais longe, né? O início, o ramp-up, como a gente chama, né? O crescimento da exploração em si. E a 3R está no meio do caminho das duas, né? Já tem alguma coisa, está entrando em novos campos. Uma preocupação para essa empresa, assim como para a Recôncavo, como ela vai se fundiar, trazer recursos para essa campanha exploratória. A gente acha que no caso de 3R ela não vai precisar chamar mais capital, isso é uma vantagem em relação às próprias outras duas. Tá? Se as duas realmente entrarem em todos os campos que elas estão bidando nesse momento, existem pelo menos 3 campos em que as 3 estão participando, campos novos de exploração do pré-sal. Provavelmente a 3R, na nossa visão, não vai precisar chamar capital. Isso para a gente é uma vantagem. A empresa mais descontada, na nossa visão, é a Recôncavo, mas por um bom motivo. Pelo fato da incerteza, entre aspas, da campanha exploratória dela ser maior. Então a gente acabou escolhendo a 3R, que a gente gosta muito do management. Acho que eles já estão mostrando que foram extremamente bem sucedidos nas primeiras campanhas exploratórias, o que demonstra que o uso do recurso dentro da empresa está sendo bem feito. E ela não tem, na nossa opinião, ainda totalmente refletido essas possíveis novas entradas de capacidade, que eu acho muito provável que ela vai conseguir, se não houver nenhuma mudança aí da Petrobras suficientemente grande a ponto de não haver esses leilões desse ano. A gente tem Bahia Terra, tem outros leilões para acontecer. Eu acho que eles vão acontecer. Nada me indica que não vão acontecer. Eu confesso que quando a gente acordou hoje com a história, na verdade, não foi dormir ontem, né? Como você falou, né? Com a história da mudança, um dos debates do nosso grupo lá na Tenax foi o quanto isso poderia atrapalhar, né, esses leilões de novas áreas para essas empresas. Na nossa visão, é pouco provável que isso mude. Não dá nem tempo, né, essa altura do campeonato, de a mudança na presidência da Petrobras impedir esses leilões. Então, 3R é a minha resposta para você. A gente olha Small Mid Caps, tem uma empresa para a gente voltar aqui depois para falar, que é a Intelbras, que a gente adora também, uma tese super bacana, e outras, assim, que por incrível que pareça,
Eu acho que esse macro e micro que eu falei lá no início permite, como eu falei, a gente ter Petro, ter Banco do Brasil, ter Suzano, mas olhar para esses outros cases, né? Tanto em commodities quanto no setor de serviços, por exemplo, como é o caso de Intelbras, e a gente gosta de PETs, por exemplo, que é um case aqueles múltiplos altos, lembra que eu falei? Sim. Tipicamente, né? Tá indo mal recentemente, mas a gente tem muita segurança que esse é um negócio, um case muito estrutural de longo prazo, uma mudança de hábitos, né? A gente adora a Hypera, por exemplo, aí a gente já vai para um negócio mais farmacêutico, mais defensivo e com um múltiplo, na nossa visão, bastante descontado. Então, assim, tem bastante coisa aí pra gente trocar ideia ao longo do tempo. Vamos fazer mais conversas. Já vamos deixar agendado aí um Tenax, né? Mid Small Caps, né? Boa. Seria animal, cara. É que a gente aí fica um podcast de umas 6 horas, mais ou menos, pra falar de um case, né? Mas a gente, muito gentil. Deixa o contato aí, é Tenax Capital. Bom, sigam as nossas mídias. Tenax vem de tenacidade em latim. O Cassiano já me deu uma aula. A gente costuma dizer que, assim, tenacidade, eu sou engenheiro, né? É a capacidade do corpo deformar sem se romper. Ou seja, a gente internamente brinca que é o enverga, mas não quebra. Coisa que para o gestor é super importante. Mas as nossas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, Tenax.capital, nosso site também está super à disposição. A gente tem feito postagens sobre a nossa equipe, sobre o nosso processo de investimento, sobre nossos fundos. Convido a todos a seguirem lá. Já estou seguindo o Rafa, sigo o Marcos, vamos com tudo. Eu sempre falo, pessoal, não me sigam, porque eu não sei se é muito produtivo. Melhor seguir a Tenax.capital. Vocês vão ganhar mais. Muito gentil, Silvério, muito gentil, Cassiano também que está aqui com a gente. Vamos marcar mais vezes, depois a gente faz um giro apresentando os demais membros aí da equipe, né? Todo sucesso para vocês, a gente vai acompanhar junto essa jornada, né? Vocês já têm um nome, né? Mas agora com o Tenax aí, uma construção aí. Sem dúvida. Vão construir junto. Obrigado novamente, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau. Valeu, Rafa. PMC News. Informação que gera valor.